Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma Intimidade com o nosso psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Hoje é o nosso segundo programa e nós já recebemos vários e-mails com dúvidas e histórias de vidas que serão lidas aqui, daqui um pouquinho. Então não perca tempo, escreva para a gente você também. Anote aí, douglasamorim@bhnews.tv.br. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia. Preparado para responder as perguntas dos nossos telespectadores? Exatamente. Olá, amigos e amigas da BH News. Um abraço a vocês que estão nos recebendo na intimidade do seu lar. Estamos no segundo programa Intimidade e gostaria sempre de lembrar vocês que o nosso programa é composto por reflexões, opiniões e informações que devem ser sempre avaliados, sempre pensados por você e que, em hipótese alguma, a gente se presta aqui a querer substituir consultas a profissionais especializados. E, Patrícia, aproveitando também para dar os parabéns a todos os nossos amigos e amigas psicólogos. Né? Nessa última segunda-feira, foi dia 27 de agosto, foi o dia do psicólogo. Então, um abraço a todos os psicólogos que estão nos assistindo agora, aos amigos do Conselho Regional e Federal de Psicologia. E a gente está aqui também na condição de tentar representar essa categoria da melhor maneira possível, Patrícia. Isso mesmo. Os meus parabéns também a todos os profissionais da área. Vamos lá? Vamos lá, nosso Patrícia. Primeiro e-mail. Tem vários e-mails grandes. Hoje o programa está bacana. O pessoal mandou muitas histórias de vida pra gente. Vamos lá, o primeiro é da Cris, de Belo Horizonte. Ela diz assim: Oi, Douglas, minha pergunta é: por que as mulheres, ainda no mundo de hoje, têm tanta necessidade de continuar casadas e manter um casamento, ainda que não sejam felizes naquela relação? Isso é muito comum, né? Muito. Muitas das minhas amigas que são casadas preferem viver a mentira de um casamento feliz a enfrentar a realidade e tentar ser feliz e realizada por si só ou com outra pessoa. É como se quem não tiver um marido não merecesse o respeito dos outros. Não é uma amiga somente, são várias. São mulheres inteligentes e uma delas, inclusive, até ganha mais do que o marido e sempre foi independente financeiramente. Reclama sempre do marido, que é muito acomodado, mas não toma nenhuma atitude. Gostaria de saber o que você pensa a respeito. Ótima pergunta, não é, Patrícia? Ótima pergunta. Bom, obrigado pela sua história, pelo seu relato, Cris. Bom, gente, vamos pensar aqui na evolução da mulher no caminho da sociedade, sobretudo na mulher brasileira. Patrícia, a mulher hoje está mais inserida no mercado de trabalho, é a maioria nas universidades. Hoje, ocupam cargos que antes não ocupavam de chefia, temos uma presidente, inclusive, no poder. Mas, gente, eu fico pensando aqui que existem algumas coisas de ordem cultural, e eu sempre vou bater muito nessa tecla, Patrícia, que influenciam diretamente o nosso comportamento. Então, a leitura que eu tenho disso, Cris, é que as mulheres ainda carregam um ranço de precisar ter um marido, não todas as mulheres, mas muitas, obviamente. A maioria. Maioria, não é, Patrícia? Para, assim, se sentir completada. Então eu fico pensando assim, essas frases a metade da laranja, a alma gêmea, a cara metade, isso é ranço do quê? Gente, antigamente, uma mulher, para ser respeitada do ponto de vista sexual, ela tinha que ser casada. E isso há não tanto tempo atrás, Patrícia. Antigamente, se a mulher não fosse casada e pensasse na possibilidade de relação sexual, era promíscua, era uma mulher da vida, era uma mulher fácil. E aí a mulher tinha necessidade de casar, sobre meu ponto de vista, para que legitimasse uma certa aceitação social. Ter o título, né? O importante é ter o título de esposa. Sou esposa. Isso. E aí, Patrícia, eu fico pensando o seguinte. Hoje, a pessoa ela não pode pensar mais numa perspectiva de casar por necessidade para ser aceita. Gente, nós podemos ser felizes sozinhos, nós podemos ser felizes e aceitos com namorado, sem namorado, casado, com filho, sem filho. Então, o que eu quero colocar para as pessoas que estão nos vendo agora é que essa necessidade não se sustenta mais. Então, você, mulher que está sendo tocada de alguma forma por isso que nós estamos colocando aqui, faça uma crítica a respeito disso. Mas você não acha que isso continua? Acho. Que as mulheres são mais respeitadas quando casadas
quando mesmo sem estar casadas, quando tem um namoro longo, uma relação sólida? Acho não, tenho certeza. Só que se formos parar para analisar toda a evolução da mulher que eu acabei de mencionar, ela veio quebrando paradigmas. Ela não podia votar, foi reivindicar, votou. Ela não podia, teoricamente, estudar, começou a ir para as universidades e hoje estão até em muitos cargos que eram tipicamente masculinos, foram muitos várias cursos. conquistas. Então, essa conquista, ela também precisa vir com o sentido de uma recusa a aceitar esse modelo. Claro que não é do dia para a noite, mas a partir do momento em que a mulher, ela casa porque ela deseja e não porque ela precisa, ela vai ser uma pessoa, sem dúvida, mais autêntica e mais sólida emocionalmente, Patrícia. Com certeza. A Cris manda uma continuação da pergunta. Então, acho que é importante a gente falar. Uma outra amiga, hoje casada há 10 anos, já me falou que quando casou com o marido aos 25, não o amava. Isso mesmo, apenas 25 anos, ela reforça. E acredite, está casada até hoje e jura que é feliz. Ela é doida para ter filhos e ele não quer de jeito nenhum. E ela acaba cedendo sempre a todas as vontades dele. Eu não consigo entender. É aquela famosa frase que já foi até título de peça de teatro. Não sou feliz, mas tenho marido. De quem que é essa peça, Patrícia? Você conhece? Não sou feliz, mas tenho marido. Eu fico pensando assim, o que isso quer dizer? A pessoa tem 25 anos de idade, casa sem Muito gostar nova. da pessoa. Então, eu fico tentando pensar assim, o que passou pela cabeça dessa pessoa? É carência? É medo de ficar sozinha? É medo de uma crítica tão veemente assim por parte da sociedade? Tudo bem, você está lá casada, você quer uma série de coisas, igual está colocado aqui no seu relato, só que você continua atendendo às vontades dele. Fico imaginando que o sujeito deve ficar tipo um pachá lá na casa dele e ela atendendo às vontades. Agora, a pergunta é, isso é sinônimo de felicidade? Se for para você, amiga da Cris, tudo bem, eu não tenho direito de questionar o conceito de felicidade para cada pessoa, mas eu tenho direito de lançar uma pergunta. Você casou sem amar essa pessoa, por quê? Não é, Patrícia? Essa é a pergunta. Não é? Mas você acha que essa cultura, além de ser uma cultura nossa, dos brasileiros, das mulheres, isso vem muito de família, né, Douglas? Ou não? Vem porque todas as vezes que estamos falando de questão de ordem cultural, a família ela é simplesmente um pequeno grupo, assim, um microgrupo dentro de um grupo maior, que é o grupo da sociedade. Então, a família ela também é bombardeada por essas influências socioculturais e muitas vezes, a hora que a gente começa a verificar de onde veio isso, nós vamos chegar com as caravelas aportando aqui no Brasil, que vai ser uma mentalidade muito voltada para questões, às vezes, de ordem religiosa, de ordem cristã, católica, fundamentalmente, que veio da Europa para cá. Então, eu penso que não sou uma pessoa contra a cultura, mas temos o tempo todo de estabelecer uma crítica sobre a cultura, porque ela vai ter coisas que nos satisfaz, que são saudáveis, e outras coisas que não serão benéficas. Então, ir a reboque do que é colocado, eu penso que é muito temerário, Patrícia. Então vamos ao nosso segundo e-mail, que é da Amanda, de Sete Lagoas. Doutor Douglas, tenho uma prima de 20 anos que morou fora do país com a mãe e a irmã por 5 anos. Seus pais são separados, pois o pai teve um caso extraconjugal que acabou em um segundo casamento. Por enquanto, apenas ela voltou para o Brasil e hoje vive com a nossa avó. Ela não pode morar com o pai, pois não aceita o relacionamento com a amante que se tornou esposa. E como agravante, o pai a coloca em situações chatas em que ela acaba de frente com a sua segunda esposa. Parece que ele tenta forçar a minha prima a conviver bem com sua mulher. A minha prima fica muito nervosa e acaba se metendo em confusão, pois tem atitudes que só pioram a situação. O que poderia dizer para ajudá-la? É um assunto delicado e talvez ela ignore tudo o que você diga. Ixi. Tudo que eu diga? Tudo Tudo que ela diga, talvez. Bom, mas vamos lá. É um assunto delicado e talvez ela ignore tudo o que diga. Entendi. Bom, primeiro, Patrícia, Amanda de Sete Lagoas está nos assistindo pela internet. Sim. Não é? Amanda, obrigado pela sua pergunta. Primeira telespectadora que se identificou sendo do interior. Não é verdade? Bom, o que eu penso em relação a essa situação? Segundo programa, Patrícia, segunda pergunta de traição, hein? Né? Porque ela está citando um caso extraconjugal do pai. Gente, a questão da traição, ela tem assim, uma complexidade enorme. Vários são os motivos que podem levar uma pessoa a trair.
Agora, o que você está colocando, Amanda, é que tem uma avaliação sua, tem uma condenação, tem um julgamento. Tanto da pessoa que ficou com seu pai, quanto do seu pai. Bom, sentir essas coisas, é claro que é legítimo. Não tem como eu falar para você deixar de sentir isso. Mas a primeira pergunta que eu queria colocar é se cultivar esse ressentimento todo que você vem cultivando, se ele está sendo saudável para você. É a primeira pergunta que eu queria colocar. E a segunda parte da sua pergunta me inspira assim, muito a questão do seu pai ficar tentando te obrigar a conviver com essa pessoa. Amanda, em hipótese alguma você é obrigada. Eu penso que ninguém é obrigado a conviver com ninguém, por favor. Não é? Agora, eu fico pensando assim, qual é o tipo de conduta que você tem com seu pai? Você já falou para ele que você não quer? Você já pediu para ele parar de insistir com esse tipo de comportamento? Se não, eu penso que é hora de fazê-lo. E eu não estou querendo te incentivar a nada, mas eu vou deixar um pensamentozinho para você refletir, que eu costumo falar para algumas pessoas, que é um pensamento de Platão, Patrícia, acerca do perdão. Ele diz assim, errar é humano, mas perdoar também é humano. Com certeza. E perdoar é uma virtude das almas generosas. Então eu vou lançar isso só para você refletir e ver se você consegue ter uma relação pelo menos mais satisfatória com o pai. Porque parece que pelo e-mail que ela nos mandou, a situação é pior com a esposa, né? Com a segunda esposa. Eu tive essa sensação também. Né? Eu percebi isso, assim, que a situação com o pai, a relação com o pai piorou muito desde esse segundo casamento. Então, essa nova esposa, que na verdade está prejudicando a relação dela com o pai. Pois é, mas pelo que ela colocou no e-mail, não é que a pessoa a está prejudicando, é ela que não está conseguindo ver. Inclusive, a figura da amante ela é muito execrada socialmente, Patrícia. Então, eu quero que você pense na sua relação com seu pai, no tipo de postura que você quer daqui para diante, tanto colocando limite nele, se ele tentar te obrigar a ter esse tipo de convívio, quanto se você se prestar a fazê-lo, também tentar não fazer de uma forma agressiva, Patrícia. Eu penso que é isso. Pra todos, eu penso que é mais razoável. Ok. Gente, a gente vai para o intervalo, nosso primeiro bloco está chegando ao fim. No próximo bloco, mais e-mails, mais histórias de vidas, mais dúvidas, muito mais coisa para a gente conversar aqui. Então, fique ligado. douglasamorim@bhnews.tv.br. Mande sua história para a gente, você também. Até o próximo bloco. Já, já. Estamos de volta e vamos continuar a leitura dos nossos e-mails que estão cada vez mais emocionantes. Esse e-mail, a pessoa não quis se identificar. Ele diz assim, Douglas, prezado Dr. Douglas, até que ponto é possível haver cura em psicologia? É possível, por exemplo, que um paciente com transtorno de ansiedade atinja um grau em que será como se ele nunca tivesse tido tal transtorno? Ou isso é impossível? Ou seja, o que ele quis dizer é que depois de um tratamento psicológico, a pessoa continua a vida como se nunca tivesse tido nenhum tipo de transtorno? Antes de eu responder, me fala o que você acha, assim, enquanto jornalista, você que escreve sobre comportamento humano, você tem um blog. O que você pensa sobre essa pergunta aí, Patrícia? Nossa, Douglas. Sem ser psicóloga, sem preocupar em acertar, não é você quem está dando a resposta para a pessoa, mas eu queria a sua opinião, enquanto jornalista. Eu acredito que demora. Eu acredito, assim, depende dos transtornos, né, e da profundidade de cada transtorno. Eu acredito que há cura. Ok. Se identificou? Mas demora. Não se identificou. Tá. Bom, é o seguinte, é absolutamente possível nós falarmos de cura em psicologia. Por quê? A própria palavra terapia, um dos significados dela, quando a gente pega o dicionário da Associação Americana de Psicologia, é cura pela fala.
Agora, gente, nós não vamos ser inocentes e falar assim, psicólogo vai curar tudo, todo tipo de transtorno. Por exemplo, nós temos transtornos seríssimos, como da ordem da esquizofrenia, que não tem cura, então não adianta a gente falar nisso. Agora, transtornos de ordem ansiosa, transtornos de ordem alimentar, transtornos de ordem depressiva, claro que é possível de curar, porque senão a gente teria pessoas deprimidas o resto da vida, adoecidas ou com transtornos de ansiedade o resto da vida. Agora, isso depende muito de vários fatores. Depende da personalidade da pessoa, depende do tempo de tratamento, depende da experiência do psicoterapeuta, depende da dedicação da pessoa naquele processo. Isso que eu ia falar, depende da boa vontade. Não, fundamental. Né? Da pessoa. Fundamental. E outra coisa, Patrícia, psicólogo não cura ninguém de nada sozinho. Né? O psicólogo fala assim, eu curei fulano. Não existe. É um trabalho feito a 4 mãos, é um trabalho de equipe entre psicólogo e terapeuta não, e cliente, né, e paciente. Agora, só para dar um exemplo para o pessoal de casa. Existem determinados transtornos que também o psicólogo não dá conta sozinho. Quais? Por exemplo, síndrome do pânico, colocando assim na linguagem popular, que a gente chama de transtorno do pânico. Às vezes a pessoa chega num grau de desequilíbrio tão grande, coração disparado, sudorese, tremores, sensação que está enlouquecendo e coisas do gênero, que a psicoterapia para ele não vai ser útil. Por quê? Ele não vai conseguir produzir no trabalho. Então, às vezes, o psiquiatra precisa de ser convidado a participar do processo. Às vezes, ele tem que entrar com uma questão medicamentosa para que esse nível de ansiedade que é gerado quimicamente baixe razoavelmente para que ele produza na terapia. E aí é um trabalho conjunto, psiquiatra, psicólogo e paciente, ou só o psiquiatra? Olha, eu não consigo conceber um trabalho, assim, quando nós envolvemos outro profissional, que não seja dialogado, que não seja conversado. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar pessoas com transtorno do pânico, que nós vemos alguns traços de personalidade, assim, mais rígidos, com uma exigência muito grande, com um nível de autocobrança muito, assim, exacerbado. Então, o psicólogo ele vai trabalhar nessas coisas e o psiquiatra vai trabalhar também nas questões de ordem biológica. Agora, o tempo todo tem que estar em contato, tem que trocar figurinha, o paciente tem que ser comunicado que os profissionais estão conversando, mas, olha, é absolutamente possível. A gente pode falar de cura em psicologia, a pessoa voltar a ter uma vida absolutamente normal, em muitos casos, com todas essas ressalvas que eu fiz. E pode acontecer também, acredito, que a pessoa faz o tratamento com psiquiatra, se for o caso, com psicólogo, está curada. E mais para frente, num outro momento de vida, ela volta a ter qualquer tipo de transtorno, né, de ansiedade, e aí volta para o psicólogo, sem o menor problema. Patrícia, sem o menor problema. Isso é possível porque se a vida da gente ela é dinâmica como um todo, o psiquismo da gente também. Com certeza. Né? Então, assim, a gente vai ter altos, vai ter baixos. Então, por exemplo, tem pacientes que eu atendi há 10 anos que, de repente, me ligam e falam assim, Douglas, eu quero retomar. Né? E, às vezes, retomam por outras questões. E um aspecto importante dizer também, terapia não é só para gente com doença. Não é? Assim, muita gente acredita nisso, né? Ainda existe um pouco disso, assim, que terapia ou é para gente fraca ou para pessoas doentes. Problemáticas. Ou problemáticas, não tem nada disso. Na verdade, o psicólogo ele vai ser um debatedor com você das suas questões e tentar, com o olhar que ele tem de fora, te auxiliar da melhor maneira possível para você seguir a sua vida de uma forma mais equilibrada. Então, somente isso. Ótimo. Bem respondido. Vamos ao próximo e-mail. Não quis se identificar também. É uma mulher. Ela diz, minha amiga coordena 2 assistentes em seu setor. Uma mulher de 30 anos e um rapaz de 20. O rapaz é um amor de pessoa e muito dedicado. A mulher tem um comportamento nada profissional. Ela chega atrasada, falta e não avisa diretamente para minha amiga, que é a sua chefe imediata. Se contradiz algumas vezes e nunca conclui suas tarefas a tempo e de maneira bem feita. A minha amiga ainda é muito paciente e tenta passar algumas tarefas para ela fazer e apresentar para ser reconhecida, assim como acontece com o rapaz de quem ela tem ciúmes. Além disso, quando chamam a atenção quanto ao seu mau comportamento e trabalho, ela se coloca como injustiçada e ainda é petulante, não admitindo seus erros e tentando jogar a culpa para cima do rapaz, que inclusive fica no mesmo nível hierárquico dela. Acredito que mais cedo ou mais tarde, esta menina se queimará sozinha. E o que mais me preocupa é a situação da minha amiga, que está na empresa há pouco tempo e possui muitas responsabilidades em suas mãos.
Gostaria de tentar ajudá-la a abrir os olhos e dizer que tipo de problemas ela pode ter e como ela pode lidar com essa situação. Por situação complexa. Complexa, A pessoa chega atrasada, falta, não conclui as tarefas, briga, não reconhece erro. Petulante. Petulante, joga a culpa em cima do outro. Bom, vamos destrinchar isso aí, né, Patrícia? Vamos destrinchar. Vamos destrinchar. Primeira coisa, identificou? Não identificou. Primeira coisa, gente, você está sendo colocada numa situação para liderar uma equipe. E uma equipe não interessa se são 2, se são 3, se são 50, se são 100 pessoas. Ou seja, os seus superiores esperam de você que você lidere essa equipe. Bom, gente, liderança de líder para chefe. Acho importante falar isso, sabe, Patrícia? O chefe é o que cobra, é o que briga, é o que xinga, é o que grita e está muito em desuso atualmente, porque o capital humano tem sido muito valorizado nas empresas. Então, o chefe é aquele que orienta, é aquele que é respeitado pela sua credibilidade, pela sua capacidade de aglutinar a equipe, é aquela pessoa que exerce a liderança dela de uma forma positiva e a minha dica é que você chame essa pessoa, que você mostre para ela que ela é importante para a equipe, que você está sentindo mal com ela pelo fato dela estar com todos esses comportamentos. Pergunte se algo pessoal está acontecendo na vida dela, porque é comum. Agora, se de tudo a pessoa ainda continuar resistente e continuar te provocando, você vai ter que tomar uma medida mais drástica, que infelizmente ou vai ser o afastamento dessa pessoa, ou vai ser comunicar aos seus superiores que não tem como seguir adiante. Por quê? Existe uma expectativa de liderança, de comando que está depositado em você e, fatalmente, o seu trabalho vai ser prejudicado por essa postura, vamos colocar assim, difícil que essa funcionária vem tendo. Isso acontece tanto, né, Lucas? Acontece muito. Essas situações dentro de empresas, né, de todos os tipos de empresa, instituição. Patrícia, isso é complicado. Acontece e é por isso que nós temos visto cada vez mais pessoas, assim, do ponto de vista de liderança, fazendo cursos de formação de como aprender a lidar com o ser humano. Porque quantas pessoas, às vezes eu já atendi, que estavam assim, em conflitos seríssimos no trabalho, mas assim, tinha um problema de base lá com a mãe, com o pai, com o namorado e tudo, e sem perceber, acabava descontando isso. Problema pessoal do trabalho. Agora, o que me chama a atenção, Patrícia, que eu me preocupo, igual ela colocou no e-mail, é ela se colocar como injustiçada e não reconhecer os erros. Porque, gente, a mãe da sabedoria é a humildade. A partir do momento em que você não reconhece uma falha e uma limitação sua, e você não tem essa humildade, você não vai crescer. E, infelizmente, o mercado, ele é meio darwinista, Patrícia, sabe? É a lei da seleção natural, é o mais apto que vai sobreviver. Então, eu sugiro que você, enquanto líder, coordenadora, tome essas posturas. O quanto antes. O quanto antes, porque a coisa já deve estar ficando perigosa. Dá tempo da gente ler mais um e-mail? Dá. Vamos ao próximo. Esse está menorzinho, mas é importante. Lúcio. Não sei se é daqui de BH, ele diz só Lúcio. Há mais de 200 abordagens psicológicas reconhecidas pela APA. Depois você explica o que é a APA para o pessoal de casa entender. Sim. Algumas delas totalmente contraditórias entre si, chegando ao ponto de, para algumas correntes, tudo ser psique, enquanto para outras, nem mesmo existe algo que se possa chamar de psique. Como o terapeuta as concilia ou não na prática clínica? Obrigado pela sua pergunta, Lúcio. Só te ajudando com uma coisinha, que você não é da psicologia, não tem que saber. É psique, ele não pôs o assunto. Fiquei na dúvida. É psique, né, que é correspondente à alma, em grego. Olha só, a APA é a American Psychology Association, que é a maior associação de psicólogos do mundo e a maior associação que é reconhecidamente colocada como fins de pesquisa na nossa área. Bom, gente, vamos partir do pressuposto que estamos trabalhando com psicoterapia e com psicologia na perspectiva científica. Não vamos trabalhar com nada do ponto de vista alternativo, inclusive o nosso Conselho Federal de Psicologia não reconhece. Existem as mais variadas abordagens e alguns profissionais defendem, inclusive professores universitários, Patrícia, que o aluno, enquanto futuro profissional, ele tem que escolher uma abordagem e seguir apenas por ela. Outros não. Outros são mais ecléticos e dizem que é possível você usar recursos terapêuticos diferentes, desde que você esteja absolutamente ciente do que você está fazendo. Essa é a minha linha, a minha conduta. Uma dúvida, é necessário, é obrigatório
que o psicólogo tenha definido algum tipo de abordagem? Eu penso que obrigatório não é, mas se ele não, pela própria questão do exercício da atividade, se ele não consegue dominar pelo menos razoavelmente uma abordagem, delas, ele não vai conseguir sustentar o atendimento dele com o paciente. Porque o psicólogo não pode ficar lá, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Não, peraí, eu penso isso baseado nisso e nisso e nisso. Tudo tem que ser fundamentado. Isso. Só dando um exemplo pessoal de casa. Por exemplo, a gente tem a psicanálise. A psicanálise, criada por Freud, ela considera os processos não só conscientes, mas inconscientes do ser humano. Reflete acerca da questão da ordem da sexualidade infantil, foi o primeiro sujeito a falar sobre isso. Também diz muito em relação à questão da formação da nossa personalidade na infância. E quando a gente pega, por exemplo, Patrícia, a psicologia cognitivo-comportamental, não tem nada a ver com isso. Né? Que o mentor dela é uma pessoa chamada Aaron Beck, que ele coloca que a forma da gente pensar modifica diretamente a forma que a gente sente. É uma outra abordagem. É uma outra linha. Diferente. Vamos dar um exemplo que acho que vai ficar bem ilustrado para o pessoal de casa. Imagina que a gente está falando de um caso de uma pessoa que tem medo de apresentar trabalho em público, que é muito comum, medo de falar em público. Bom, um psicanalista, por exemplo, poderia fazer uma investigação com essa pessoa e constatar que lá na infância dela ela foi exposta a uma situação vexatória por pai e por mãe e sofreu um trauma, e isso está se apresentando como sintoma agora. Já um psicólogo da abordagem cognitiva, ele poderia trabalhar o seguinte: você está interpretando essa situação como uma situação de medo, mas você já parou para interpretar essa situação como, de repente, algo positivo, que você pode crescer profissionalmente, consequentemente, financeiramente, as pessoas da empresa te verem de uma forma mais assertiva, e aí o psicólogo cognitivo vai trabalhar com você por essa outra linha. Propõe um desafio ao paciente. Que é um enfrentamento, né? Que a gente chama de enfrentamento gradativo. Agora, o que é importante a gente falar para você que nos acompanha é o seguinte: não existe abordagem melhor ou pior, no meu modo de entender. Existem as abordagens que você vai se identificar mais ou irá se identificar menos. Então, se você for procurar um profissional, que você tenha pelo menos um pouco de paciência, espere pelo menos um mês de trabalho com o profissional, para você conseguir avaliar se está sendo mais adequado para você. Porque o final de todas é auxiliar a pessoa a se equilibrar. Então, respondendo a pergunta do Lúcio, é isso que você falou. Como o terapeuta concilia ou não na prática clínica? Dessa forma. Dessa forma. Né? Sentindo que é mais adequado ali, dependendo do caso. Dependendo do caso e dependendo da ciência do terapeuta de usar essas técnicas sempre com sentido, com lógica e com uma proposição de auxílio daquela pessoa mesmo. Ótimo. O nosso programa está chegando ao fim. Continue mandando e-mails para a gente. Participe, mande suas dúvidas, histórias de vidas. Nosso e-mail é douglasamorim@bhnews.tv.br. Quero agradecer muito a sua participação, a todas as pessoas que nos escreveram, que mandaram e-mails. E continue participando durante toda a semana. E não precisa se identificar para participar. Isso é importante. Isso mesmo. Uma ótima semana para você e até a próxima quarta-feira. Obrigada. Um abraço aos amigos e amigas da BH News. Lembrando sempre que o Intimidade é um programa feito para vocês, mas fundamentalmente por vocês. Estamos esperando a sua história de vida, a sua pergunta. Na próxima quarta, 8 da noite, estaremos aqui juntos novamente.